Olá, paz e bem. Hoje nós estamos a uma semana da solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo. Solenidade essa que encerra o nosso ano litúrgico do ano A do Evangelho de São Mateus. Na próxima semana vamos celebrar Cristo Rei. Hoje então nós estamos na 33ª semana do tempo comum. E vejamos como o Evangelho de hoje nos é muito provocante. Ele provoca em nós vários sentimentos. Mas não é dos sentimentos que nós vamos falar aqui. A oração da coleta, que abre a missa de hoje, ela diz: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. E vejamos, no Evangelho de hoje, Jesus, na sua catequese, conta esta parábola de um administrador, de um dono de vinha, que foi fazer uma viagem e entregou a cada um dos seus empregados as moedas, talentos. E vejamos, ele a um entregou 5, a outro 2, e a outro 1. E quando ele retorna e vai fazer a prestação de contas, aquele que havia recebido 5 lhe devolve mais 5, um lucro de 100%. Aquele que recebera 2 talentos lhe devolve mais 2, outro lucro de 100%. E aquele que havia recebido 1 talento lhe devolve o mesmo talento, o mesmo valor, a mesma moeda. Não teve lucro nenhum com ela. E aos nossos olhos, falar em lucro, falar em porcentagem, pode nos parecer um pouco mesquinho, um pouco capitalista, mas veja, cada um deles pegou aquele pouco que tinha e foi multiplicar o que ele tinha. E a gente percebe que muitas vezes nós recebemos tantas graças de Deus na nossa vida espiritual, nós somos batizados, nós fazemos a primeira comunhão, nós recebemos a crisma, nós casamos na igreja, pedimos a bênção da igreja, somos ordenados diáconos, sacerdotes, bispos. Nós recebemos o sacramento da confissão, nós recebemos o sacramento da unção dos enfermos. Nós recebemos tantas coisas de Deus e vamos guardando para a gente. Vamos fazendo com que aquilo não frutifique. Nós rezamos, muitas pessoas dizem assim, eu não me senti bem. Eu não sinto mais nada quando vou à igreja. E as pessoas vão esquecendo que isso é dom. E dom se multiplica. E dom se reproduz. E dom cresce. Toda vez que eu coloco um dom que Deus me tenha dado a serviço do outro, esse dom é multiplicado. Ao ponto de se dobrar o pouco que recebeu. E aí Jesus nos mostra que não precisamos fazer grandes coisas. Ser fiel no pouco. Ser fiel naquilo que Deus me pediu. Cada um de nós temos uma missão dentro da igreja. E essa missão tem que nos levar para o mundo. Defender a vida, ser contra os preconceitos, ser contra qualquer forma de violência. Não ficarmos calados. O Evangelho de hoje nos chama a irmos contra tudo aquilo que destrói a vida. Pessoas que acham que o outro deve morrer, pessoas que acham que a maldade está em determinado lugar e que por isso o Estado tem que invadir com seu braço armado, destruindo vidas, tirando do meio das pessoas
aqueles que são pobres, aqueles que são negros, aqueles que têm uma situação social um pouco mais baixa. E quantas vezes nós olhamos e percebemos que não é isso que Deus nos pede. Jesus esteve ao lado dos pobres, dos marginalizados, dos perseguidos. A segunda leitura de hoje, da primeira carta aos Tessalonicenses, que a gente já vem olhando sobre ela, rezando sobre ela, meditando sobre ela já há alguns domingos, ela diz assim: vocês já sabem o dia que o Senhor Jesus vem. Naquele dia que a gente menos espera, Jesus voltará. E vai nos encontrar como? Dando os bons frutos ou enterrando os talentos recebidos? E aí a primeira leitura de hoje nos parece muito estranha aos nossos olhos, né? Porque o autor bíblico começa a dar as qualidades de uma boa esposa. Mas vejamos, aquilo ali é meramente ilustrativo. A qualidade de quem é prestativo, de quem se preocupa com os pobres, de quem se preocupa com os famintos, de quem se preocupa com quem necessita da nossa ajuda, da nossa mão, do nosso braço, da nossa força, da nossa inteligência, do nosso jeito de nos relacionarmos com o mundo. Hoje, o Evangelho, nos preparando para essa festa, para essa solenidade de Cristo Rei do próximo domingo, nos provoca. E eu deixo essa provocação para você e para mim no dia de hoje. O que estamos fazendo com os nossos talentos? Estamos enterrando, deixando ele ali parado, ou estamos dando frutos, mostrando que o que vem de Deus, para Deus retorna? Querida irmã, querido irmão, que o domingo de hoje seja para cada um de nós um momento importantíssimo na nossa vida. Que a gente aprenda a reconhecer em nós os talentos que Deus nos deu. Pode ser um, mas esse deve dar frutos, e muitos frutos. E que nós aprendamos também a reconhecer nos outros os talentos que cada um tem, e valorizar, e ajudar o irmão a produzir mais frutos ainda com o talento que ele tem. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria dizer para você, se você está assistindo esse vídeo pela manhã ou pela tarde, hoje é dia de eleição. Hoje é dia de nós escolhermos prefeitos e vereadores das nossas cidades. E eu quero fazer um apelo, lembrando o Papa Francisco. Mário Jorge Bergoglio, ao ser eleito Papa, ele conta que próximo a ele estava o cardeal Cláudio Umes, e que esse disse para ele: lembre-se dos pobres. Então, quando você for votar, lembre-se dos pobres. Veja bem o candidato que você vai votar. Veja bem o que o partido dele vota nas casas legislativas. Veja muito bem como é que é a atuação do grupo parlamentar que ele faz parte. Porque a gente não vota numa pessoa, a gente vota numa ideia. Neste caso, o voto é ideológico, porque a gente vota na ideia daquele partido que aquela pessoa representa. Eu encerro dizendo: lembre-se dos pobres na hora de votar. Tenha um bom domingo, Deus te abençoe. Até a semana que vem, na solenidade de Cristo Rei. Deus te abençoe.